Bom dia, quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é Ciências da Natureza, apostila grupo 6, que foi aquela parte que eu pulei, ok? Nós vamos começar na página 392. Por quê? Porque o assunto que está antes dessa página, que fala sobre dietas e distúrbios alimentares, eu vou trabalhar com vocês nas nossas próximas aulas online, ok? Então vamos lá. Da produção à nossa mesa, de onde vêm os alimentos que nós consumimos? Bom, uma boa parte vem da agricultura, que é a arte de cultivar os alimentos. A agronomia é uma ciência que vai estudar técnicas de desenvolvimento do solo. Para quê? Para que o alimento possa ser plantado e aproveitado da melhor maneira possível. Também nós temos a pecuária, que é a criação de gado, né, para fornecimento de carne. E nós temos a aquicultura, que é a criação de cultivar os animais que vivem em água e que são consumidos na nossa alimentação, como principalmente os peixes, as rãs, camarões, algas, jacarés e etc. Lembrando que aqui na nossa região não é muito comum que se tenham camarões, algas, rãs e jacarés, né? Geralmente é um tipo de atividade que acontece mais no litoral do Brasil e no Pantanal brasileiro, certo? O Brasil, grifem isso daqui, ó. O Brasil está entre os 10 países de maior produção de alimentos do mundo, né? E aí, então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa produção de alimentos aqui no Brasil. O alimento que a gente come, né, aquele que a gente compra no varejão, que a gente compra na feira de domingo, ele é produzido através da agropecuária familiar, que pratica a policultura, ou seja, pequenos sítios, pequenas fazendas que plantam um pouquinho de cada alimento para vender e abastecer as cidades e chegar até o nosso consumo, certo? Beleza. Aí, agora é o seguinte, nós temos também no Brasil uma outra agricultura, que é a agricultura que pratica a monocultura, né? Que são grandes, enormes propriedades que vão plantar alimento para exportar para o mundo inteiro, ok? Então, são os dois tipos de agricultura de agropecuária que existe no Brasil. E levando isso em consideração, nós contamos muito com a ajuda da ciência e da tecnologia. Por quê? Porque sem a evolução tecnológica e sem os recursos oferecidos pela ciência, seria praticamente impossível produzir tanto alimento quanto é produzido hoje. Mas essa ciência, essa tecnologia, todo esse desenvolvimento, eles trazem alguns problemas, como por exemplo o desemprego, né? Já que tudo é feito através de máquinas, e também o uso de agrotóxicos, né? Os agrotóxicos, eles são um tipo de veneno que é utilizado para matar as pragas nas plantações e evitar que essas pragas, como no caso insetos, lagartas, destruam o alimento que está sendo plantado. Acontece que muitas vezes esses agrotóxicos, eles fazem mal para o ser humano, porque eles são produtos sintéticos, né? Eles não são produtos naturais. E o Brasil, ele é muito permissível com relação ao uso de agrotóxicos. Muitos agrotóxicos que são proibidos nos Estados Unidos e na Europa são utilizados nas lavouras de alimentos aqui do Brasil. Então é uma situação assim que pode colocar em risco a nossa saúde, né? E que precisa ser repensada pelo governo federal. Tem crescido no Brasil a agricultura agropecuária orgânica, que é aquela que não utiliza agrotóxicos ou que utiliza agrotóxicos naturais, né, produzidos de maneira natural. A agropecuária orgânica, ela tem 3 princípios básicos. O primeiro, respeitar a natureza. O segundo, diversificar as culturas, ou seja, fazer uma rotação de culturas para preservar o solo. E terceiro, substituir agrotóxicos e fertilizantes sintéticos pelos naturais. Isso faz com que o alimento orgânico ele seja mais saudável para o ser humano. Qual que é o problema? O problema é que, por enquanto,
a agricultura e a agropecuária orgânica não daria conta de fornecer alimento para a população mundial inteira. Então, ela precisa ainda de mais investimento, de mais tecnologia, para que aconteça de uma forma que seja possível abastecer toda a população mundial, ok? E muitas vezes os alimentos orgânicos, eles são mais caros, por quê? Demora mais tempo, né? Processo de produção, e exige mais trabalho. Então, é onde isso acaba encarecendo o produto, ok? No Brasil, a produção e a exportação de alimentos orgânicos vem aumentando gradativamente. A maior parte da agropecuária familiar do país já adota esse processo de cultivo. Vamos aos exercícios. Observe as duas imagens. Aqui nós temos uma grande plantação irrigada e aqui nós temos uma plantação, né, mais simples e o plantio está sendo feito por um homem, né? Agora converse sobre elas com seu professor e responda qual tipo de propriedade retratado em cada imagem. Aqui nós temos uma grande propriedade que pratica a monocultura. E aqui nós temos uma pequena propriedade que vai praticar a policultura, ok? Então, aqui nós temos uma grande propriedade chamada de latifúndio e uma pequena propriedade chamada de minifúndio. O que caracteriza cada tipo de propriedade? Na propriedade A, pratica-se a monocultura, que é a produção de um só tipo de alimento em grandes quantidades. Na propriedade B, pratica-se a policultura. O que é a policultura? É o plantio de vários tipos de alimento, porém em pequenas quantidades. Então, é isso que você vai responder no item B. C. De onde que vem a maior parte dos alimentos que nós consumimos? Então, a maior parte dos alimentos que a gente consome vem de propriedades do tipo A ou do tipo B? Vem de propriedades do tipo B. Por quê? Porque as propriedades que praticam a monocultura, como essa daqui, elas produzem alimentos para exportação, ou seja, esses alimentos são vendidos para fora do Brasil, ok? Item D de dado. O desenvolvimento científico e tecnológico trouxe muitos avanços na área da agropecuária. A invenção de máquinas potentes e computadorizadas e os agrotóxicos são exemplos desses avanços. Cite uma vantagem e uma desvantagem de cada um deles. Então, aqui nós temos uma máquina de irrigação. Qual que é a vantagem dela? Ela irriga a plantação e mesmo que não chova, você consegue obter o alimento. Qual é a desvantagem desta máquina? Ela capta a água dos rios, né? E isso pode fazer com que falte água para o abastecimento das cidades, né? Agora nós temos aqui os agrotóxicos. Qual que é a vantagem dos agrotóxicos? Mata as pragas, né? Os insetos, as lagartas. Isso faz com que a produção de alimentos seja satisfatória, né? Qual que é a desvantagem do agrotóxico? A desvantagem é que ele pode ser prejudicial para a saúde humana, certinho? Então, esse exercício aqui, o 1, eu fiz ele com vocês, por quê? Porque ele é um resumo dos principais objetivos da nossa aula de hoje, tudo que você precisa aprender na nossa aula de hoje. Vamos para o exercício 2. Leia a charge e responda o que se pede. 3 quilos de batata inglesa, por favor, que na verdade é sul-americana. Aí o cara pergunta, com veneno ou sem veneno? Gente, presta atenção. Que veneno que é esse que o personagem se refere? Por um acaso algum estabelecimento vende batata com veneno? Não, né? Na verdade, o que seria esse veneno que está sendo citado aqui na charge, né, do Armandinho? Para que essa substância é utilizada? Ou seja, esse veneno que está presente na batata, para que ele serve? Para que ele é utilizado? Por que essa substância é considerada um veneno? Por que ele chamou essa substância de veneno, ok? Meninos, agora é o seguinte, eu expliquei para vocês, lá no comecinho,
que era? Agricultura, pecuária, aquicultura, agropecuária, monocultura e policultura. Aqui você tem a definição de todos esses termos e você vai fazer a associação. Então, como que a gente faz a associação? Por exemplo, olha aqui, criação de animais terrestres para produção de alimento. Isso aqui é a pecuária. E a pecuária é o item B de bola. Então, você vai colocar B de bola aqui, ok? Agora, você vai ler todas as outras definições e colocar o código correspondente a cada definição. Por hoje é só. Assim que você terminar suas atividades, você vai tirar foto dessas páginas aqui e vai mandar foto para a tia Letícia fazer a correção, tá bom? Beijo para vocês e até segunda-feira.